Olá, boa noite, seja bem-vindo à Uniaselv. Estamos começando agora a nossa Masterclass de entrada do segundo semestre de 2025. E o tema dessa noite será Internacionalização na Educação. Estou aqui com convidados muito especiais, mas antes irei me apresentar. Sou o professor Anderson de Miranda Gomes, coordenador do curso de Relações Internacionais e Comércio Exterior da Uniaselv. E agora eu gostaria de apresentar para vocês quem estará hoje com vocês aqui falando um pouquinho sobre essa temática muito importante que é internacionalização. Estou aqui com o cônsul honorário da Áustria, o senhor Mauro Kistner, a nossa cônsul honorário da Alemanha, a senhora Suzane Adam, e a nossa professora da Uniaselv e também da Vitro Educação, a coordenadora de Qualidade e Inovação, a professora Elizabeth Tafner. Sejam todos bem-vindos a essa noite. E para a gente começar essa nossa conversa, eu gostaria que você, acadêmico, se manifestasse no chat, dissesse de onde você está falando, qual curso que você faz, e quais são as suas expectativas para 2025/2. Mas vamos, sem mais delongas, vamos começar a nossa conversa. E essa Masterclass ela vai ser um pouquinho diferente. Vai ser um bate-papo, vai ser uma mesa redonda, no qual nós vamos trazer algumas novidades da Uniaselv e também algumas oportunidades, tanto acadêmicas quanto para a sua vida profissional, tá bom? Então, professora, cônsules, sejam bem-vindos, E para a gente iniciar essa conversa, eu gostaria que vocês se apresentassem, contassem um pouquinho sobre as suas trajetórias profissionais e acadêmicas e também como é que vocês se conectam com a Uniaselv. Eu acredito que o cônsul Mauro, como é um excelente cavaleiro, é um gentleman, Eu acho que ele vai permitir, que a gente comece pelas damas, Então, a senhora Suzana, por gentileza. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar podendo participar dessa live aqui também com todos os alunos da Uniaselv, nesse começo de semestre. Então, eu sou Suzane Clems Adam, sou nascida em Blumenau. A minha trajetória é na área jurídica, Eu sou formada em Direito pela Universidade Regional de Blumenau. Tenho pós-graduação em Direito Tributário pela Universidade Federal de Santa Catarina, pela Fundação Boatê. E a minha atuação ela tem sido basicamente como advogada. Tenho atuado bastante na área de direito empresarial e também atuei bastante na área de direito tributário, embora não mais tanto. E atualmente também tenho o prazer e o privilégio de poder estar trabalhando como cônsul honorária da Alemanha, Então, basicamente, essa é a minha apresentação. Professora, por favor. Obrigada, Anderson. Boa noite a todos os estudantes que estão nos acompanhando, estudantes que estão aí espalhados por todos os polos da Uniaselv, nesse Brasil gigantesco. É uma honra ter essa oportunidade. Anderson, então, obrigada pelo convite. Eu sou a Beth, professora aqui da casa, já fui coordenadora de curso também por muitos anos, sigo como professora, mas hoje estou vinculada à Vitro Educação, na condição como o Anderson, me apresentou como coordenadora de qualidade e inovação acadêmica, mas com foco na área de experiências globais de aprendizagem. E é por isso que eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre as oportunidades que a gente tem. Sou graduada em Letras, Português e Inglês, pela FURB também. Sou mestre em Linguística, com aplicação na área da Sociolinguística pela Universidade Federal de Santa Catarina. Tenho também formação em administração, mas enfim, eu acho que fica aqui o recado que a gente veio bater um papo com vocês para mostrar o potencial da internacionalização, os impactos que isso pode trazer para vocês, nesse início de semestre e ao longo da trajetória acadêmica. Obrigada, Anderson. Obrigado, professora. Senhor Mauro. Meus cumprimentos a todos os alunos e alunas desses imensos polos que a Uniaselv tem por todo o Brasil. Quero dizer que é um prazer de estar aqui e dividir com a Uniaselv, com seus alunos, um pouco da nossa experiência, da nossa trajetória. Sou cônsul honorário da Áustria, nasci em Blumenau. Tenho a minha
carreira toda foi dedicada ao direito. Eu sou diretor de uma empresa, faço advocacia corporativa, né, de um grande conglomerado. Em meio a essa carreira que eu fiz, eu acabei me dedicando, estou agora há 10 anos cônsul da Áustria, e colhemos assim algumas experiências, algumas coisas que puderam contribuir, criar pontes entre a minha jurisdição, entre o estado de Santa Catarina, a parte dele, e a Áustria, e podendo colaborar com as imensas oportunidades que nós temos. Então, tem sido uma jornada incansável e muito gratificante. Acredito que a minha colega cônsul tem essa conclusão também. Hoje ter esse ofício de cônsul é uma realização, é um prazer, é uma doação também que se faz. Nós não temos hora nem dia, estamos sempre dispostos a atender aquelas demandas. Tudo vinculado ao trabalho, isso é um ofício, tá? Obrigado, senhor Mauro, obrigado, professoras. Uma coisa importante dizer, né, que todos eles estão intrinsecamente ligados à Uniaselv, né? Participam das masterclasses, das lives, são nossos parceiros na Semana da Língua Alemã, então estamos em família, né? Então esse bate-papo vai ser muito gostoso e tem muita coisa boa. Então vai se manifestando ali no chat, a lista de presença ela fica fixada ali no descritivo da live, tá certo? E também os nossos professores vão colocar algumas vezes ali no chat para que vocês tenham acesso a isso. Chamem os seus colegas, né, as pessoas que estão interessadas nessa temática de internacionalização, intercâmbio, e vamos ter uma noite muito maravilhosa hoje, tá bom? Então, para começar, eu queria já conversar contigo, professora Elizabeth, para a gente abrir e falar sobre internacionalização. A gente gostaria de ouvir, né, de você aqui, como nesses diálogos, né, que geralmente a gente tem com os nossos estudantes, diversos cursos, né, da área da saúde, engenharia, gestão, licenciatura, é muito comum, né, a gente ouvir dúvidas como vivenciar essas experiências internacionais, principalmente os nossos acadêmicos que estudam à distância, né? Então, eu queria saber de você, é possível a gente ter uma vivência internacional sem sair do Brasil, né? E de que forma que esses estudantes eles podem acessar essas oportunidades durante esse período que eles estão na graduação? Anderson, a pergunta é muito oportuna e para vocês que estão iniciando o semestre hoje, eu digo que o Anderson traz um assunto extremamente importante e que a Uniaselv se preparou para acolher. Acho que, Anderson, a primeira coisa que a gente tem que esclarecer para o nosso estudante é o que significa internacionalizar, né? Porque, via de regra, a gente tem aquela visão, digamos assim, já no senso comum de que internacionalizar é você fazer a mala, ir para um avião e decolar. E a gente rompe um pouco com essa ideia, porque a gente sabe, como você pontuou, que estamos aqui conversando com estudantes da modalidade à distância. E a gente tem dados importantes que nos fazem pensar da seguinte forma. É um estudante, segundo dados do censo, predominantemente trabalhador, né? Ou seja, tem uma jornada de trabalho intensa, nós não podemos ignorar esse fato, e pesquisas internas da própria instituição nos dizem também que é um público majoritariamente feminino. Se a gente olha para essas duas informações que são extremamente importantes, a gente percebe que para esse perfil de acadêmico, conseguir participar de uma experiência internacional com mobilidade física fica complicado, porque ele tem família, ela tem que cuidar da casa, dos filhos, tem que dar conta da jornada estudantil, de todas as demandas que o curso exige. E o que a Uniaselv fez? Nós preparamos para o nosso estudante um guia de experiências de aprendizagens globais. Daqui a pouco a gente vai colocar para vocês no chat aqui do evento o link do guia. Está disponível para todos os nossos estudantes, vai estar também na página da Uniaselv, no link, na aba institucional. E o que a gente colocou lá, Anderson?
a gente colocou para o estudante uma das primeiras necessidades com alguém que se depara com experiência internacional. É a questão da linguística, a questão, né, de você dominar ou pelo menos começar a ter alguma interação com um segundo idioma. Então, a gente oportuniza para o estudante lá cursos de idiomas através da plataforma do Santander Open Academy, que nos traz cursos de idiomas, cursos de espanhol, cursos de inglês e cursos gratuitos. É gratuito mesmo, gente. Você vai ter que fazer um cadastro muito simples, vai precisar de um CPF, vai criar uma senha, um login específico, mas você não precisa ser correntista do banco, você não paga nenhuma taxa por isso e você apenas precisa seguir as instruções que o Santander Open Academy sugere. A gente tem curso para iniciante, curso para estudantes com uma proficiência mais avançada, mas o que ele precisa fazer? Seguir as datas e as recomendações que estão ali. E o guia já faz esse filtro. O guia, semanalmente, ele é um documento vivo. A gente atualiza ele. Santander trouxe uma nova oportunidade, a gente vai lá e atualiza. Encerrou uma oportunidade, a gente tira do ar. Então, é uma forma desse estudante, como você me falou, ter um primeiro contato com uma experiência internacional, porque começar a acostumar o ouvido com um novo idioma, também começa a conectar com experiências internacionais. Mas não para aí, eu sei do meu tempo, Anderson, eu vou ser breve, mas só para dar mais um spoiler para o estudante, o que tem lá no guia. Para quem gosta também de experiências internacionais, o guia também traz uma outra oportunidade, que são os estágios remunerados, tá? Estágios remunerados que são concedidos pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Ou seja, nós temos oportunidades para várias unidades do BID, só que, lógico, né? Você tem que observar os critérios, as datas, os documentos que são exigidos, ou seja, todas essas situações são de gestão dessas instituições que fazem essas ofertas. Então, o que a Uniaselv fez? São apenas algumas, tá, Anderson? Vou dando só um breve spoiler, né? Acessem o guia, vocês vão gostar. E são oportunidades, Anderson, para os estudantes que têm o perfil que nós acolhemos e que nós tratamos com muita seriedade, né? Por isso que a gente está trazendo o guia, né? Considerando a responsabilidade que a Uniaselv tem em conectá-los com o planeta, né, com o mundo, com essa cidadania global que a gente deseja inspirar neles. Obrigado, professora. Nossa, você sabia que tinha tudo isso na Uniaselv? Tem mais, gente. Então, agora eu queria falar com vocês, cônsules, né? Então, eu queria saber, ouvir de vocês, qual que é a sua opinião, né? Qual que é a importância dos estudantes de diferentes áreas, né, que eu já mencionei aqui, e sejam elas de graduação, né? Nós também temos alunos do ensino técnico, profissionalizante, né? Deles se envolverem nessas atividades de internacionalização. Que benefícios isso pode trazer para a carreira dele? Fique à vontade. Então, né? A Alemanha pode falar primeiro. Obrigada, Cônsul Mauro, né? Sempre muito gentil, muito cavalheiro, né? Anderson, essa é uma pergunta muito interessante e muito relevante, né? E eu posso também trazer um pouquinho aqui da minha experiência também pessoal e também de muitas pessoas conhecidas, né? Eu acredito que a internacionalização, como a professora Beth colocou, ela começa com o aprendizado de um idioma, né? E eu vejo assim que nós, Brasil, como nós estamos dentro de praticamente um pouco mais isolados no mundo, né? Nós temos uma dificuldade muito grande com essa questão, né? Nós aprendemos apenas o português, né? E temos poucas vivências internacionais. Mas a gente vê, eu acredito que o Cônsul Mauro também possa me amparar nesse sentido, é que nós temos um aumento significativo da vinda de estrangeiros, né? Eu acredito que também você que está nos assistindo provavelmente conhece várias pessoas que já foram para o exterior, que trabalharam no exterior, ou que eventualmente já tiveram a oportunidade de aproveitar uma oportunidade de estágio, né? Então, assim, a minha recomendação é aproveite as oportunidades, sim, tá? Eu vejo assim que a partir do momento que você começa a aprender o idioma, você já se destaca, tá? A partir do momento que você se dá ao trabalho, né, de aproveitar essas oportunidades interessantes que são colocadas, né? E juntamente com essa, tem tantas outras que são oferecidas, assim, à base da internet, né? Elas são muito, muito vivas, tá? E eu posso colocar também algumas experiências também de conhecidos meus que aproveitaram os anos que estavam no ensino superior ou que estavam fazendo o seu segundo grau para realizar efetivamente uma experiência internacional.
não há necessidade que você precise ir até uma universidade, fazer as matérias, as disciplinas, né? Mas elas podem estar vinculadas como work experience, né? Que são oportunidades oferecidas por muitos países, onde que você pode estar indo lá trabalhar por alguns determinados meses, né? Que não implicariam necessariamente num trancamento de curso ou eventualmente no trancamento de um semestre, onde que você pode trabalhar e aprender, né? Uma outra experiência também que eu acho que é bastante interessante é a do au pair, né? Alguém vai chegar e dizer, mas poxa, cuidar de uma criança, né? Mas você aprende muito, tá? E você cria vínculos que duram para a vida inteira, né? E eu tenho irmãos que fizeram isso. E eu posso dizer para vocês que foi o diferencial para a vida deles, tá? Uma sólida formação profissional, aliado com um bom conhecimento linguístico, eu tenho certeza absoluta vai significar destaque no mercado de trabalho. Senhor Mauro? Eu vou referendar as palavras assertivas aqui da minha colega Conso. Quando a gente começa a falar de internacionalização, de buscar uma carreira com esta característica, e aqui nós temos que fazer uma distinção. Eu posso buscar hoje uma carreira dentro do Brasil, pelas oportunidades que existem. São inúmeras as empresas hoje que contratam pessoas que tenham, eu vou usar uma palavra assim, que tenham uma vocação, um instinto para a internacionalização, né? E essa palavra, ela também é uma circunferência muito extensa, cabe muita coisa dentro dela. Mas certamente o começo, a medula óssea de tudo é o bilinguismo. É se dar conta de que, poxa, eu posso trabalhar no Brasil dentro de uma empresa que está vindo da Áustria para cá, que são muitas, da própria Alemanha, né, Consul, que está vindo para cá, que tem operações aqui no Brasil, e eu estou falando assim do óbvio, quer dizer, você não vai ser contratado se você não tiver um alemão, a língua alemã regular. Ou seja, ter cursado uma escola, ter feito um exame de um teste de certificação da língua e vou um pouco mais longe, não é esforçado dizer que o inglês anda de mãos dadas nessa conversa, né? Quando a gente fala da língua alemã, porque eu certamente e a Consul temos a geografia das empresas que estão contratando, o que elas querem exatamente, o que elas esperam de um brasileiro que possa trabalhar para ela, é certamente o comecinho da história, né? A ponta dessa história está em cima da língua alemã. E o inglês também, tem que conhecer língua, né? Posto isso, as oportunidades, elas são infindáveis, eu diria, dentro daquele ofício. Eu acho que o estudante hoje, ele deve ter basicamente isso. Ele vai ter o bilinguismo, ele vai ter essa certificação, e é sempre importante ter alguma expertise. Hoje, quando a gente fala da Europa, quase todos os países, Europa, lato sensu, né, Europa, e principalmente o nosso país, hoje o que nós mais buscamos são pessoas que possam, que tenham um domínio de ofício, um ofício, né? Operar uma máquina hoje é importante, hoje muito recorrente, a gastronomia, são exemplos assim que a gente está falando de ofício, né? A pessoa que sabe chegar lá e ela vai ter emprego pleno, ela vai ter um salário razoável a partir da língua e do ofício que ela tem, né? Os exemplos são muitos. A Consul aqui citou o au pair. Nós temos que entender, quando você olha para um país europeu, imaginar que as ofertas que estão lá são as mesmas ofertas que estão aqui. É um país que tem uma extensão enorme, como o Brasil tem a sua extensão, tem emprego para muitas coisas. Obviamente, para quem se profissionalizou, para quem está operando. Eu posso ser um exímio analista de dados, um programador, eu posso ser um operador de uma máquina complexa, eu posso ser professor, eu posso ser melhor profissional aqui, né? Sem a língua, a certificação da língua, a língua passaporte. Então, eu faria a síntese dessa conversa em cima disso.
Obrigado, senhor como Mauro. um ponto cardeal, assim, um ponto de partida essencial. Muito obrigado. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre habilidades, competências, né? Ainda com os cônsules, com a professora Beth. Mas eu queria puxar, né? Eu fiquei um pouco curioso, professora Beth. Você me falou que tem algumas outras oportunidades, então... E é claro, né? A gente sabe, como você mesmo disse, que alguns programas, né, internacionais tradicionais, né? Eles nem sempre estão ao alcance de todos as pessoas, né? Então, eu queria saber, na sua visão, né? Quais que são as alternativas, assim, inovadoras que hoje existem e que a Uniaselv permite para que o acadêmico, né? Para que ele tenha contato com outras culturas, né? De uma maneira, assim, mais acessível, né? Tranquilo, Anderson. O que o cônsul Mauro e a cônsul Suzane nos trouxeram é fundamental. Eles trazem uma experiência de uma mobilidade física. Para quem tem essa oportunidade, Anderson, eu digo, aproveite, porque você traz uma bagagem cuja importância, quando você retorna, se você retorna ao Brasil, né, se não acaba ficando, né, no país que você escolheu, você tem um valor gigantesco. Mas quando não há essa oportunidade, a pandemia de Covid-19 nos trouxe lições fantásticas. E uma delas foi que as instituições de ensino superior, elas tiveram que se organizar para a oferta, para a manutenção do ensino, mesmo durante o período do lockdown. Então, o que aconteceu? Toda essa tecnologia, ela trouxe outras novidades e uma delas foram os COIOS, ou seja, os projetos de colaboração internacional entre as instituições de ensino superior, ou seja, aquele intercâmbio que eu fazia fisicamente não tinha mais condições. Então, eu tive que começar a operar com a tecnologia que eu tinha nas mãos. Eu começo a aproximar professores e estudantes de diferentes países, né? Eu posso falar com uma instituição do Chile, eu posso falar com uma instituição da Alemanha, eu posso fazer esses movimentos de união desde que a gente tenha esses convênios feitos. E a Uniaselv tem feito essa busca, tem enriquecido as suas opções, né, de colegas internacionais, e a gente tem, Anderson, e talvez os estudantes vão dizer assim, poxa, Anderson, vão te cobrar depois, tá? Eles vão dizer assim, poxa, Anderson, mas eu não vi isso acontecer no meu curso. Mas a gente já tem trabalhado, temos projetos embrionários com alguns coordenadores Uniaselv, no qual nós estamos com instituições, por exemplo, né, de países aqui da América Latina, justamente, professor Mauro, né, também nosso cônsul aqui sinalizou que a questão do domínio de um idioma é fundamental, então a gente começa parcerias no primeiro momento com países cuja língua, ela tem uma proximidade, né, com a língua portuguesa. Para quê? Para a gente fazer justamente um projeto que seja à parte, ou seja, não vai coincidir, não vai roubar o teu tempo de aula, mas num horário à parte, porque a gente tem que dialogar com o diferente, a gente tem que respeitar essa diferença cultural, e aí vamos pegar os fusos, né? Então, a gente vai ter uma oferta, né, diferenciada de um projeto em colaboração com uma instituição internacional, na qual eu vou ter que conviver com colegas dessa instituição também. Então, o COIO vai poder trazer isso, né? E a gente não para por aí. Para não me alongar demais, a gente também prevê a realização das classes espelho. Ou seja, eu vou pegar o teu caso, tá, Anderson? Você é da área também do curso de Relações Internacionais. Isso. Então, logo a gente, de repente, deve bater um papo. Por quê? O professor Anderson, aqui coordenador também do curso, ele tem uma disciplina chamada de Direito Internacional ao longo do curso. E olha que bacana seria se a gente conseguisse que o Anderson, né, no decorrer da oferta dessa disciplina, ele conseguisse dividir, né, a disciplina com um colega de Direito Internacional de outra instituição. Para quem está recebendo isso como vocês, gente, é uma experiência ímpar, porque muda o mindset, né? Isso permite que vocês comecem a observar aquilo que a geografia das empresas vai pedir. Essa forma de pensar, né, diferente, ou seja, eu rompo um pensamento que só olha o local para ver o mundial.
Eu preciso de um perfil de egresso que comece a pensar dessa forma. E quando eu trago essas experiências para dentro da sala de aula, Anderson, tá vendo? Eu não exigi um deslocamento. Quando eu posso, ok. Eu não discuto a riqueza de um intercâmbio físico. Mas quando eu não posso, eu tenho essa estratégia dentro de casa. A Uniaselv está gestando essas iniciativas. E vocês vão ver também eventos mais pontuais, né? Com a participação de convidados internacionais. E isso vai trazendo, né, uma forma de pensar diferente para o nosso estudante. Que legal, professora Beth. Nossa, pessoal, que oportunidade, né? Muitas vezes você precisa ir para o exterior para ter acesso a um professor, né, de determinada área. Não, a gente vai trazer eles aqui, né, para a nossa sala de aula, ali na sala virtual, juntamente com o seu professor brasileiro. Que bacana essa iniciativa. Agora eu queria perguntar para os cônsules também, né, a Alemanha, né, e a Áustria, e também os países da América Latina, como a professora Beth tinha mencionado, né, eles têm se destacado como destinos, né, para que os nossos acadêmicos eles busquem, né, experiências em várias áreas, né? Então, eu queria saber de vocês, atualmente, quais são os programas, as iniciativas, bolsas, enfim, o que tem aí no mercado para os nossos acadêmicos, né? O que eles podem acessar e quais são as áreas mais promissoras, né? E também que estão disponíveis para toda essa gama de acadêmicos das diversas áreas da modalidade EAD. O que a gente tem aí no mercado? Cônsul, por favor, a senhora primeiro. Professor Anderson, eu não sei como é que eu vou lhe responder isso em 3 minutos, tá bom? Mas, Desafio. e assim, eu poderia ficar falando por horas, talvez, dessas possibilidades que nós temos, né? E ainda vocês vão acabar descobrindo que eu não sou a pessoa qualificada para isso, né? Mas, assim, resumindo, tá? Eu gostaria de trazer para vocês apenas umas pequenas possibilidades, né? Que vou dizer assim, que vão ser um início, né? A Alemanha, ela tem vários programas, tá? Ela tem vários programas que são patrocinados pelo governo alemão, tá? Eles têm vários programas também que são de iniciativas privadas, tá? Eles têm programas, por exemplo, por parte das universidades, dos centros de ensinos e também, inclusive, tem bolsas que são oferecidas por partidos políticos, tá? Então, assim, claro, nem tudo está disponível para todos, né? Mas um dos programas, assim, que eu gostaria de estar enfocando aqui com vocês é o chamado de DAAD, tá? É uma sigla, tá? Para uns termos em alemão, tá? Deutsche Auslandsakademischer Austausch, tá? Então, é basicamente assim, é o programa alemão para intercâmbio, tá? E dentro desse programa, que vocês podem procurar também junto à internet, né? São disponibilizados inúmeros cursos, universidades, né? Que no caso você pode então acabar optando se você gostaria de eventualmente de estar indo para a Alemanha para poder fazer os cursos, né? Ou se eventualmente você gostaria de estar conhecendo um pouquinho mais como é que funciona, tá? E professora Beth, o que eu acho interessante enfatizar é que, muito embora conhecer o alemão seja um diferencial, muitos desses cursos eles são oferecidos em inglês, tá? Então por isso que eu também vejo que assim a Alemanha ela é muito aberta para essa questão. Ela é muito aberta no sentido em 2 sentidos, tá? Primeiro, de estar oferecendo conhecimento ao mundo, tá? Eles estão muito abertos no sentido de estar abrindo centros de conhecimento. E nós sabemos que a Alemanha é um dos grandes formadores do pensamento científico mundial, ainda hoje, né? Com excelentes programas universitários. Mas, assim, considerando eventualmente a possibilidade de não sair de casa, né? O que a gente pode fazer utilizando um computador e um mouse, né? Então, assim, um dos programas que são colocados ali são as aulas virtuais, tá? São oferecidos de forma gratuita, tá? Que você pode acabar conhecendo cursos, ou, por exemplo, você tem interesse de conhecer alguma matéria, quer se aprofundar, então você pode conhecer como é que é efetivamente, como é que na Alemanha se faz uma aula, como é que se acompanha, né? Tudo isso você pode fazer. Uma outra possibilidade que eu achei muito interessante é que lá dentro você também pode fazer provas, tá? Você quer conhecer, vamos dizer assim, se eu for para a Alemanha, será que os meus conhecimentos em física são suficientes?
Os meus com certeza não são, tá? Mas digamos que alguém goste dessa área, né? Você pode fazer um teste online, tá? Sem compromisso nenhum, com o objetivo de você poder conhecer o que está sendo ensinado lá, tá? A mesma coisa com matemática e com outras áreas do conhecimento científico, né? Então, assim, essa é uma pequena palhinha das possibilidades que são colocadas. Eu poderia estar falando, por exemplo, das bolsas, e dentro desse DAAD você vai encontrar também os programas de bolsa. Você pode conhecer também os programas de mestrado, de doutorado, né? Então, assim, eventualmente, para aquela pessoa que já não está mais dentro do ambiente de ensino, eventualmente, uma educação continuada, né? Eventualmente pensando numa forma de se destacar ou de, eventualmente, de entrar na área de ser, eventualmente, um professor universitário, né? Você pode, eventualmente, pensar ou considerar de fazer um mestrado ou um doutorado na Alemanha, né? Obrigado. Professor Anderson, né? E você me perguntou quais são as áreas de conhecimento, né? Como eu falei, poderia ficar falando por horas aqui, né? Mas, assim, a Alemanha, ela tem hoje um grande déficit de profissionais, tá? Então, nós diríamos, assim, que as áreas de conhecimento, que são, assim, as mais procuradas, elas estão vinculadas com a área da saúde, tá? Principalmente para as áreas de enfermagem, também temos para a área de medicina, cuidado de idosos, né? Como também temos outras oportunidades muito interessantes, especialmente para as áreas de engenharia, praticamente todas as áreas, tá? A Alemanha, ela está tão carente de profissionais que ela chega até, inclusive, a contratar motoristas de caminhão, tá? Claro, tudo é um pouquinho diferente, tá? Não adianta você chegar lá com a sua carteira de motorista, com a sua carteira de habilitação mostrando que pode andar de caminhões, porque na Alemanha você precisa fazer um curso técnico para tal, né? Mas, então, eu diria o seguinte, as áreas de conhecimento lá são imensas, tá? E as oportunidades de aprendizado também são igualmente gigantescas. Obrigado. Professor Mauro? Meu caro Anderson, senhores, senhoras, nós temos, o que eu poderia falar, primeiro, entender um pouco o que é a Áustria. A Áustria é um país com 9 milhões de habitantes, portanto ele é pequeno, bem menor que a da Alemanha. É possível afirmar que as oportunidades são, os tipos de ofícios, de trabalho são muito semelhantes, isso num contexto de Europa, inclusive, né? É que nós temos que entender o que acontece no continente, essa atual deficiência de mão de obra, né? Deficiência por uma série de fatores, mas sem analisar os fatores, o que a gente quer dizer é que as vagas estão lá abertas, elas estão esperando. Para quem tem, evidentemente, o domínio de alguma área, alguma expertise e tenha a língua como a chave que vai abrir esse projeto de vida. Nosso país ele tem 9 milhões de habitantes, tem o mesmo quilômetro quadrado que Santa Catarina, tem 1 milhão a mais de habitantes. Isso é possível afirmar que o nosso estado aqui tem um código de barra, são dois. O nosso estado e a Áustria são muito semelhantes no sentido de tamanho, no sentido de população. Todos os empregos são possíveis lá, desde que você tenha conhecimento aqui e tenha o bilinguismo. As funções, assim, são as mais diversificadas. Eu volto a insistir o que eu falei antes. Para você vai perguntar assim para mim, Mauro, quais são as ofertas? As ofertas são aquelas que comumente você vê aqui, né? Volto a falar, preciso de um chefe de cozinha, eu preciso estar muito bem citado, o cônsul, um motorista, o au pair, eu preciso, sobretudo, um operador de torno elétrico, um operador de bico, de injetor de plástico, os ofícios como um mecânico. Hoje as engenharias dentro da Áustria, elas são super premiadas. Toda e qualquer engenharia mecânica, de produção elétrica, todos esses, civil, todas essas engenharias, elas são muito bem acomodadas, muito bem recebidas. É preciso ter, claro, um certo instinto para esse projeto. As oportunidades estão lá. Como isso hoje acontece? Nós temos a nossa vantagem, a nossa
nosso escritório de negócios que faz o recrutamento. Hoje nós temos aí vários seminários, um que foi feito em março, outro que vai ser feito agora em outubro, no sentido de trazer para o país as oportunidades de demonstrar. Há 2 anos e meio atrás, nós recebemos em Blumenau 9 recrutadores de emprego para visitar aqui o que é efetivamente o sul do Brasil. E aqui eu vou sublinhar a importância, o que nos atrai, Consul. Esse é um recado que eu daria para um aluno e uma aluna, porque é muito interessante. O sul do Brasil, claro, ele tem essa vocação europeia, germânica, principalmente austríaca, alemã, italiana, tem a vocação. Mas, sobretudo, o que tem atraído esses recrutadores é a escolarização que nós temos aqui, voltada para a língua alemã, as diversas escolas, a estrutura que nós temos. E aqui é importante salientar que a Uniaselv é um aliado de alta importância. Tem o curso de letras de língua alemã. É por isso que é possível afirmar, com tantas outras escolas que a gente participa, tem as reuniões para procurar divulgar as oportunidades hoje, qualquer recrutador de emprego que ele vai trabalhar aqui, ele vai começar pelas escolas. Isso eu queria que o aluno entendesse. Ele procura, através das escolas, essa mão de obra que ele quer. Onde está o aluno que está estudando o alemão, né? Essa é uma ponte que passa quase que despercebida por todos nós, e a gente vai entender isso operando, né, Consul? Militando dia a dia, buscando recurso humano, oferecendo oportunidades. São vários os programas, é difícil até, o tempo é curto para poder explicar. O fato é que as oportunidades existem. Nós temos que entender isso. Eu sou um torneiro mecânico, eu sou um enfermeiro, eu vou fazer muito bem o que eu estou fazendo de mãos dadas com a língua alemã. Esse projeto ele começa a fazer sentido com esses 2 itens, com esses 2 pilares que são relevantes. Claro, a pessoa vai... isso é um projeto que nem sempre ele exige muito da pessoa, né? Muita dedicação, muito ter consciência do que está se fazendo, você está trocando de continente. As pessoas estão procurando essa oportunidade, muitos ficam lá, muitos voltam. Né? Isso é importante. Eu acho que isso, como brasileiro, é importante sublinhar aqui que no retorno dessas pessoas para o Brasil, a gente capitaliza mais o mercado de trabalho interno. O Brasil ganha com isso, gente, o profissional ganha com isso, a família dele ganha com isso. É um projeto magnífico. Ir para lá não quer dizer ficar lá eternamente, quer dizer ter uma experiência na Áustria e voltar. O cidadão pode voltar e trazer aqui para a nossa sociedade o conhecimento que foi obtido lá. Então, este projeto de internacionalização, professor Elizabeth e Anderson, eu diria o seguinte, que o que eu conheço hoje de currículo é o mais pop, é o mais moderno que eu citaria à frente de qualquer coisa, porque a sua profissão de mãos dadas, né, com um domínio de uma língua, é um projeto hoje super moderno. Super moderno. E nós temos que passar a entender isso, o que o empregador quer lá. Não é bom, ele quer disciplina. O empregador aqui também quer disciplina, né? Também quer assiduidade. E juntando esses elementos, eu vou chamar dessa forma, assim que a gente tem explicado, não vão achar que é raro. Eu trabalho bastante atualmente, mas eu posso até comentar que ontem era 21 horas, eu ainda estava no telefone, pendurado com uma pessoa, tá, procurando explicar, né, como funciona. Exatamente essa conversa que eu tenho aqui. Ela é uma rotina, a gente é muito solicitado, toda hora perguntado, toda hora querendo saber como é. E professora, essas ferramentas que a Uniaselv tem, elas vão auxiliar muito. Nós temos que entender
tem muitas pessoas que têm capacidade de ir para lá, de estar lá. E é importante. E não tem a ferramenta adequada, não tem informação. Eu vou dar um número: a Alemanha, claro, é um país muito maior do que a Áustria. A Áustria tem 9 milhões de habitantes, mas hoje ela tem uma escala segura de 35 mil postos que estão à disposição. 35 mil postos. A Alemanha, né, cônsul, um país muito maior, tem uma escala muito maior de oferta de emprego, e talvez a gente tenha que começar a ter esse olhar para quem está inclinado a fazer um exercício pessoal de internacionalização, né? Esse é um projeto bonito, mas considere que ele está todo voltado para uma pessoa que está galvanizada de conhecimento. Ela está vestida de preparo para isso. E não se acanhe em se preparar. Você pode estar sentado em casa vendo essa aula, pode estar numa sala de aula. Tenha certeza que você poderá ser muito útil aqui dentro dessa conversa, você não sabe. Com certeza. Muito bem. Inclusive, a produção me falou, professora Beth, que os links, né, que a professora, que a cônsul Suzana, desculpa, a cônsul Suzana passou, esses links vão estar ali no chat, né, para que os nossos acadêmicos possam procurar, né, essas informações, né, essas vagas, né. Eu acho muito importante, e a Uniaselv está trazendo isso para você, acadêmico, fazer esse link, né, entre o mercado de trabalho. Já se fala de mais de 20 milhões de... 20 milhões de vagas, segundo o Fórum Econômico Mundial, até 2030. Aí eu estava olhando para essas vagas, eu pensei assim, bom, aqui nessa conta, né, a gente tem 35 mil postos, né, que o nosso cônsul aqui já trouxe. Então, a gente começa a mapear onde elas estão. Né? E acho que é a responsabilidade nossa, né, Anderson, fazer essas conexões, né? Com licença, Elizabeth, eu vou acrescentar, elas estão em todos os postos e em todas as oportunidades. Né? Sim, tem um exemplo bem simples. Se você sai aqui no Brasil para procurar emprego, você começa a olhar agência, oferta, classificado, sei lá, as ferramentas de empregabilidade hoje que tem no Brasil, lá é idêntico, é a mesma coisa. O volume é muito grande. Claro que tem essa exigência, tem seus requisitos, né? Seus requisitos, né? É isso, eu queria apenas estender esse esclarecimento. Perfeito. E aproveitando, né, que nós estamos falando dessas oportunidades, professora Elizabeth, a gente tem ouvido falar também muito sobre desenvolver um mindset global, né? Então, acho que você trabalha com isso todos os dias, né? Alunos procurando saber sobre essa temática. Mas eu queria saber o que significa ter esse olhar global, né? Como é que isso pode ser cultivado pelos nossos estudantes aqui no Brasil? Anderson, eu acho que a gente aqui, quando ouve os cônsuls, a gente tem um perfil muito maduro, né, do que a gente quer, de como é que a gente quer orientar esse estudante. Mas a gente está recebendo aqui também estudantes concluintes de um ensino médio. Ou seja, a maturidade deles ainda precisa ser muito desenvolvida, vão trabalhar com muitas experiências ainda. Primeira coisa, né, acho que é entender a palavra mindset. O que é um mindset? Porque a gente, aqui na mesa, né, nós temos a questão da interculturalidade muito tranquila. Mas para o estudante, o mindset tem a ver com a forma como nós pensamos. E se eu quero virar a chave para pensar de uma forma global, eu preciso começar por pequenas coisas. Como que elas me afetam? Se eu passo a ter essa dimensão de que pequenas coisas afetam, né, a minha vida, eu começo a entender que existem relações, às vezes, não tão transparentes, não tão perceptíveis, mas que elas afetam-se meu dia a dia. E isso é a conexão com a questão do global. Olhem para os seus pés. Perfeito. Né? Você já parou para pensar de quantas partes do mundo o seu tênis é feito? Você tem essa noção de quantos países atuaram só no teu pé, no teu tênis? O estudante às vezes não tem essa dimensão, mas está ali. Vou pegar uma outra coisa muito simples, tá?
um evento agora que a gente teve recentemente, e eu li a respeito da questão do preço dos chocolates na Páscoa. É um evento bem recente para todos nós, não faz tanto tempo que a Páscoa aconteceu, e de repente todo mundo estava reclamando. Por que o preço do chocolate está tão caro? Né? A minha Páscoa vai ficar menos doce, não gostei disso. A gente começa a fazer conexões, eu digo, a gente tem que partir das coisas básicas para esse estudante que está chegando. Estudantes mais maduros, por exemplo, do teu curso de Relações Internacionais, do curso de Logística, do curso de Administração, tem essas conexões mais, eu acho que é o que o Mauro nos diz, né? A questão do instinto, para eles já faz mais sentido entender por que o preço do chocolate estava mais caro. Porque a gente tem que entender que o chocolate, ele tem uma matéria-prima, o cacau. E aí, quando eu olho para o preço do cacau, eu vou entender que o que aconteceu com o preço do cacau? Bom, um dos maiores produtores de cacau é a Costa do Marfim. E este ano, por uma outra situação que nos atinge também, mas a gente às vezes não percebe, a Costa do Marfim não teve a sua produção de cacau tão, digamos assim, como se gostaria, tão expressiva. Por quê? Mudanças climáticas fizeram com que a produção não fosse o que era esperado. Ou seja, eu tive que lidar com isso e transferir esse preço, esse aumento para algum lugar. Então, a gente começa a ver que, eu só falei de algumas coisas, eu falei do meu tênis, eu falei do chocolate, ninguém se toca disso, né? Que quando está comendo um chocolate tem um cacau lá dentro. E não é um produto brasileiro. É também, nós também somos produtores fortes, mas a gente sozinho não dá conta, né? E aí a gente começa a entrar num outro assunto, né? O Brasil vai ser agora, inclusive, né? Vai sediar aí a COP, né? E aí eu pergunto, será que o nosso estudante está ouvindo? Sabe o que é isso? Sabe da relevância desse tema? Assim, para ir, né, condensando um pouco a discussão aqui no Sul, para os estudantes que moram aqui no Sul do Brasil, que estão aqui nos nossos polos, nós convivemos com os efeitos das questões climáticas de uma forma muito intensa. Né? A gente acha que esse problema está só aqui, mas a gente não tem dimensão de que outros países aprenderam a conviver com as catástrofes, né? Eu tenho países que hoje convivem com terremotos, né? Mas como é que eles aprenderam a viver com isso? É a questão do mindset. Eu fui lá e comecei a entender como é que um outro país lida com essa experiência e como é que ele conseguiu colocar isso no cotidiano. Então, se eu pensar na questão das enchentes, que para nós aqui são frequentes, né? Toda a região sul aqui do Brasil sofre demais com isso. Se a gente olhar para Porto Alegre, os alunos que moram, né, na região aí do Rio Grande do Sul foram sensivelmente abalados aí por meses no ano passado. Né? Então, Anderson, eu acho que quando você fala em mindset, estou falando de uma perspectiva aqui muito básica, eu tenho certeza que os cônsules, quando tratarem do assunto, vão dar outra dimensão para essa perspectiva, mas eu acho que o nosso estudante, ele precisa, ao longo das suas disciplinas, ter essa sensibilidade de olhar para esse tipo de situação. Quando ele começar a ficar sensível para isso, né, ele vai começar a se atentar de que, opa, o que acontece ao meu redor, às vezes eu digo, eu não gosto de jornal. Eu não quero ter uma leitura, não quero saber de política, não quero saber de geopolítica, isso não me interessa, isso não me afeta. Quando ele tiver a noção de que isso afeta, a gente tem uma virada de chave no mindset desse estudante. Perfeito, professora. Nossa, muito interessante essa sua análise, né? Como pequenas coisas do nosso dia a dia, né, tem uma cadeia de situações, de dinâmicas, né, que é difícil, muitas vezes, a gente se dar conta dos grandes problemas, né? Como a questão das mudanças climáticas, né? E tudo isso faz parte desse processo de internacionalização que nós estamos implantando, né? Na verdade, estamos maturando, né? Para que você, acadêmico, seja capaz, tenha as habilidades e competências para atuar nesse mundo que não vai precisar somente das suas competências técnicas e teóricas, mas precisa de um novo ser humano, né? Então, é muito importante esse trabalho que a Vitro, a Uniaselv, tem desenvolvido. Para os cônsules, eu gostaria de voltar no assunto, né? Porque eu sei e já vejo, já dei uma espiadinha ali no chat, né? Que muitos estudantes, eles querem morar fora do Brasil. Eles querem ter vivências internacionais, muitas vezes morar um tempo para voltar, ou tem um sonho de conhecer diversos lugares. E muitos têm a necessidade, a vontade, na verdade, de estudar e trabalhar no exterior. Mas eles não sabem por onde eles vão começar.
Eu sei que você já trouxe para nós alguns sites ali, a gente já colocou ali no chat, né? O Consumauro também, mas eu queria saber conselhos práticos, né? Quais seriam esses conselhos práticos que vocês dois dariam para que esse estudante que agora entrou no curso ali de engenharia, no curso de relações internacionais, no curso de enfermagem, qual o conselho que vocês dão para esses estudantes? Onde começar? O que deve fazer para conseguir alcançar esse sonho de morar fora, de trabalhar, estudar no exterior? Muito bem, Anderson. Acho que essa é uma pergunta que muitos estudantes têm interesse, né? Eu também tenho esse interesse também, né? Quem não, né? Mas eu concordo, Anderson, que a oportunidade de estar morando fora do país... Eu diria o seguinte, só o fato de você estar um tempo fora do país já muda a sua cabeça, né? Já muda o seu mindset, né? E também é muito interessante também como a professora Beth colocou, né? De que cada país, tanto a Alemanha como a Áustria, elas também enfrentam os seus problemas, né? E nós estamos num momento muito turbulento em toda a questão geopolítica, né? Então, a Alemanha também enfrenta seus problemas, a Áustria também enfrenta seus problemas, né? Mas, assim, o que eu recomendo? Se você tem interesse de estar indo para lá, né? Eu acredito que o primeiro conselho é defina o que você quer fazer, tá? Você quer estudar? Você quer estudar idiomas? Você quer fazer um curso, uma complementação ao seu curso que você já está cursando aqui, né? Ou você quer fazer um au pair, você quer eventualmente ter uma oportunidade de trabalho, né? Então, assim, essa é a primeira questão, porque dependendo para que área você quer, vamos dizer assim, os conselhos são um pouquinho diferentes, né? Mas o segundo conselho que eu dou é no sentido de ter conhecimento, de procurar informações a respeito, tá? E eu vejo, assim, que junto a diversos sites que são disponibilizados, tá? Inclusive pelo governo alemão, por instituições públicas alemãs, elas vão te dar muitas dicas, né? De como viver na Alemanha, o que você deve procurar, né? Quanto é que custa efetivamente morar lá, tá bom? O terceiro ponto que eu queria colocar é o seguinte, se você quer trabalhar, existem oportunidades de trabalho? Sim, são muitas, tá? Nós temos uma estimativa de aproximadamente 2 milhões de vagas em aberto que se procura preencher fora da União Europeia, tá? Essa é mais ou menos a ideia do que se tem, né? Só que assim, como o Consumauro já pontuou, não é simplesmente a gente chegar e dizer, mostrar, eu tenho uma formação, você me contrata? Não é bem por aí, tá? Você precisa validar o seu curso, né? Você precisa demonstrar experiência, você eventualmente precisa fazer algumas cadeiras complementares na Alemanha, né? Para você conseguir chegar lá. Mas é possível. Tem muitas vagas, tá? Tem muitos campos interessantes para fazer, né? Talvez alguém me diga que gostaria de talvez fazer alguma coisa mais flexível, tá? A Alemanha também está aberta para essas possibilidades, tá? Não são tantas as oportunidades nesse ponto, né? Mas nós temos, inclusive, programas que dão essa possibilidade de viajar e de trabalhar, tá? Nem todo ano essas oportunidades são concedidas, tá? Isso também depende muito da questão da reciprocidade entre os países, né? Mas você tem muitas possibilidades, tá? Outra dica que eu quero dar é esteja acompanhando o que está sendo ofertado, tá? Procure conhecer quais são as instituições que oferecem vagas de trabalho, vagas de estudo, oportunidades de trabalho, tá? Verifique o que está sendo colocado, eventualmente você se classifica, você se adequa a essa possibilidade, tá? E minha última dica, talvez, tá? Poderia falar por várias, né? De várias ainda, é no sentido de que, se você quer essa convivência, procure pelo menos visitar o país, mas com uma outra questão, né? Por exemplo, eu quero estudar na Alemanha, mas eu não conheço o idioma. Talvez você precise antes aproveitar uma oportunidade de au pair. Pense nessa possibilidade, né? Considere a possibilidade de estar procurando alguma coisa, algum trabalho, apenas para conhecer e para se aperfeiçoar, tá? Mesmo que eventualmente eu não precise falar o alemão no meu trabalho, tá? Em muitas
em muitas empresas, efetivamente, o idioma oficial é o inglês, tá? Vivendo na Alemanha, você vai precisar se comunicar. Muitas pessoas falam. A Alemanha é um país aberto para a questão global, né? Nós ainda estamos aprendendo, né? Como você colocou, de ter este mindset, né? Mas nós temos que estar abertos justamente a essa questão cultural, tá? Um alemão não pensa que nem o brasileiro, tá? O alemão tem ideias muito diferentes do que nós pensamos. Coisas que são extremamente normais para nós podem deixar um alemão de cabelo em pé, tá? Um alemão sempre vai ter um jeito diferente de fazer as coisas. E eu digo o seguinte, só esse intercâmbio cultural já muda a sua vida. Senhor Mauro? Eu diria que as receitas, as prescrições da querida amiga cônsul da Alemanha são muito idênticas para a Áustria. Para fazer um projeto desse de ir lá, tudo que ela falou faz muito sentido, mas eu diria o seguinte, eu começaria me dedicando, porque eu acho que a gente vai tratar aqui de certas universalidades. Primeiro, o profissional que quer se transferir para lá, ele precisa, e aqui eu vou pegar um pouco uma carona no que você falou, Elizabeth, no seguinte sentido, você precisa estar super bem informado, sendo um profissional aqui, sendo um profissional lá. Primeiro, a informação, né? Nós não podemos abrir mão disso nunca, isso é inerente ao atual profissional de vanguarda. Eu preciso entender o que está acontecendo no mundo. O exemplo muito feliz de passagem do chocolate, do cacau aqui, ele tem uma linha de perfeição, uma linha de tempo sensacional para poder entender o que nós estamos falando aqui. E aí eu estendo, Elizabeth, se eu olhar para a Europa, eu estendo para o gás, eu estendo para vários itens que a Europa tem e que trazem consigo o custo de vida, né? Desculpa. Desculpa, obrigado. E sendo um pouco mais prático, primeiro, eu preciso ter um domínio do que está acontecendo, entender a cultura local, né? Traduzir a cultura local. Eu diria que nós brasileiros, eu como cônsul, depois que eu fui ser cônsul, entendi vários ativos, virtudes que nós temos aqui como brasileiros, não são poucas, nós temos muitas virtudes. O europeu, o austríaco, o alemão, ele também tem, mas nós somos decididamente um pouco diferentes para algumas coisas que são letais no convívio do dia a dia, que o brasileiro não está acostumado. Eu não vou abrir muito essa chave de conversa porque ela se estende. Mas, enfim, entender, né, efetivamente a cultura local, ter uma dimensão maior possível sobre a informação local. Todo tipo de informação. Nós nunca gostamos de falar de política, cônsul. Né? Ele evita, é um tema que ele evita. Ele tem um modo de pensar, ele foi disciplinado para isso, mas a gente evita um assunto política externa, interna, nada, isso passa longe do nosso ofício. Eu já quis esclarecer isso antes, que é uma coisa curiosa. A gente se cinge muito, né, cônsul, Suzane, de demanda, de necessidade. O que as pessoas precisam? Nosso papel é suprir isso. Então, eu não iria me ater muito a isso. Mas eu preciso entender, se eu vou escolher um determinado estado dentro da Áustria, né, o preço de locação, custo de vida, mobilidade, né, se eu consigo me locomover, qual é a faixa salarial para o meu ofício? 2.000 euros, 3.000 euros, eu preciso levar algum dinheiro, eu estou falando de coisas práticas, né? Claro, sempre é bom ter reserva financeira para esse projeto. E obter do local informação diária, entender como as ocorrências que estão lá, entender o que é comum lá e o que não é. Né? Nós brasileiros, assim, com a violência, a gente está um pouco anestesiado, né? Isso ocorre, a gente comenta, depois logo esquece. Lá, isso é menos incidental lá. Né? Hoje uma batida de carro ganha capa de jornal.
na colisão de automóvel. Normalmente as pessoas comentam isso comigo. Eu digo que eu vou tratar isso como uma pegada, uma cultura local. Porque não ocorre. Quando ocorre, ganha destaque. É um incêndio de uma residência, coisas que nós aqui temos, lá eles não têm. É importante salientar que quando eu começo a me movimentar, você tem que ter exatamente que o que ganha relevância, preocupe-se consigo também, né? Qual o custo que você vai ter lá? Hoje tem muito site, tem formas de comunicação, as redes sociais são muito, se não são perfeitas, elas se aproximam muito, né? Tem muito brasileiro hoje, por exemplo, está dentro da Áustria, que tem YouTube de custo de vida. Uhum. Outro dia eu fui saber o valor de um licenciamento de um automóvel pelo YouTube. São coisas que você vai pegar de alguém que se dedica, né, que tem lá um podcast, que tem um trabalho voltado a auxiliar. As pessoas lá se auxiliam muito. Eu colocaria como essencial ter o máximo possível da cultura, do comportamento local, e eu acho que uma chave para esse teu projeto é respeitar isso. Você precisa entender que coisas que são comuns para você não são para o cidadão, o teu vizinho que vai morar lá, para o teu chefe que está lá, para o teu colega que você vai trabalhar junto, que você vai pegar o metrô, o trem todos os dias com ele e vai conversar com ele. Então, claro, nós precisamos ter um senso de destreza e acionar dentro de nós toda a diplomacia possível. Ter calma com as coisas, porque é sempre um projeto complexo, né? Voltar a falar para o aluno e aluna de relações internacionais, de comércio exterior, enfim, quem estuda estudo, no tudo que a gente comentou aqui, é ter os seus termômetros ligados, exatamente isso que a Elizabeth falou, de novo, né? Você tem um exemplo de algo que desandou. Ora está caro, ora está barato, ora o governo preserva certas coisas lá, mobilidade, transporte coletivo. Esses preços eles raramente são alterados, mas tem coisas que se alteram, que ganham importância por um fator externo. Ele raramente é interno, né? E aí, Elizabeth, de novo, né? Não dá para ignorar que nós vivemos um processo de um mundo integrado. E aí, esse é o papel hoje do internacionalista, de entender isso, decifrar isso cada vez mais. O mundo integrado com o qual vivemos. Eu sou um beneficiário, já tenho uma certa idade, mas eu me lembro do começo da globalização, e aqui nós estamos falando em 30 anos. Eu era um jovem estudante como esses com o qual eu estou falando hoje, né? E eu jamais imaginei que o mundo pudesse chegar onde chegou hoje, com os níveis, com as pontes, com os vasos comunicantes que ele tem hoje. Como ele ficou dependente tanto de um para com o outro. Bom, é notório o assunto que está em pauta exatamente hoje, né? Está se tentando soltar esse nó através de taxas, de comportamentos desse ou daquele governante, sem precisar aprofundar muito no tema. Eu ainda tenho meu instinto, de que eu tanto falei, né, que isso é passageiro. Isso não consigo vislumbrar como de um dia para o outro nós vamos deixar de estar integrados. É possível que daqui a muitos anos esse processo possa ter sido dissolvido. Eu não sou economista para dizer se é bom ou ruim. Eu não quero falar disso, né? Mas que estamos integrados, que um depende muito do outro, mas depende mesmo, gente. Tem que reconhecer isso. Bom, tem países dominantes, tem países que não são. Todo país, por menor que ele seja, ele tem algo que interessa ao país grande. Essa é a forma de eu ver isso. Você pode pegar um país aqui da América do Sul, um próprio africano, um país
talvez assim um pouco menos moderno, que é o caso aqui do continente americano, sempre teremos um ativo que vai interessar as potências. Sempre temos um gado, uma soja, sempre temos algum minério, sempre temos algo, né? Que está intimamente ligado com essa atualidade. Isso ficou assim, né? Nós estamos interligados. Haja visto, veja só, hoje nós estamos aqui conversando, veja a extensão dessa ligação, né? Exatamente para instruir e fazer sublinhar o aluno e a aluna que está nos ouvindo de que é possível trabalhar para a Áustria aqui no Brasil, ou ir para lá. E trabalhar para o Brasil. E trabalhar para o Brasil lá, inclusive. Os nossos global workers, né? Exatamente. Essa rede, né? Ela mudou. O jovem, ele nasceu dentro desse contexto. Isso é um desejo, ele não está estranhando. Mas as pessoas que têm, como eu, mais de 60 anos, é possível te afirmar que eu não estranho, mas eu admiro isso que está aqui. Porque das épocas que eu vim, como eu comecei a minha carreira, nada, a gente não imaginava esse ponto que chegamos, né? E o que ainda vamos nos projetar bem mais, eu acho que isso é uma viagem sem volta, vamos ficar sim interligados muito, porque hoje as grandes corporações que nós temos, as grandes demandas, a minha geração sempre olhou admirando as potências que era a rede bancária mundial. Hoje ela saiu de cena, hoje são as big techs. E acho que aqui nós temos uma coisa para refletir, que você não vai continuar fomentar a big tech se você não tiver um sistema integrado, um país dependendo do outro. Bom, um outro país pode perder, o outro pode ganhar. Eu volto a falar, eu não sou economista, né? Eu não quero invadir muito esse espaço aéreo, mas é importante entender, e aí vem o começo dessa conversa que eu passo para os alunos, que você tem que estar, o profissional tem que estar muito bem informado. Gente, leia seu jornal diário, leia sem pudor, leia, entenda o que está acontecendo com o mundo, né? Acredite nessas informações que economistas passam, porque eles têm sido aí, de alguma maneira, uma bússola para orientar esses pequenos atos da Páscoa aqui, que o cacau ficou caro, porque a Costa do Marfim, né? E tantos outros itens que escapam aqui essa mesa, porque o atual momento ainda é esse, né? E vem a casar exatamente com essa conversa, ou seja, com o instinto e com o bilinguismo, você vai trabalhar fora. É uma aba de oportunidades que se abriu e que se abre. Muito obrigado. Excelentes dicas, né, dos cônsules, né? Para você que quer estudar fora, quer trabalhar, é muito importante ter essa percepção de mundo, né? Então, muito obrigado. Pessoal, a gente está... o tempo já passou muito rápido, né? A conversa está muito gostosa, mas a gente vai precisar terminar a nossa Masterclass. Eu gostaria de pedir que vocês pudessem deixar uma mensagem final, algum ponto que vocês gostariam de destacar sobre essa temática, sobre a internacionalização na educação, a sua importância, por que essa temática foi escolhida, né? Eu acho que a essência foi tratada muito bem pelos nossos convidados e na sua fala também eu gostaria que você se despedisse dos acadêmicos também, né? Então, por gentileza, professora Elizabeth Daphne. Anderson, fico até triste que a gente está fechando essa conversa, porque o Mauro falou tantas coisas e eu fui anotando, porque assim, quando ele nos diz, né, eu acho que a colocação dele, nós estamos num mundo extremamente interconectado, né, as barreiras, elas se dissolveram, né, com toda a questão da comunicação como ela opera hoje, né, eu tenho aqui colegas, por exemplo, hoje de todas as parceiras internacionais, está aqui no meu WhatsApp, gente, se eu quiser falar com um colega de Moçambique, se eu quiser falar com um colega do Chile, do Equador, né, ou então da Alemanha, agora a gente tem os colegas
Eles estão aqui, gente, eu vou dar bom dia para eles imediatamente, instantaneamente. Então, percebam, se você acompanhou com a gente, se você ficou com a gente até agora, eu vou deixar uma pergunta, uma reflexão para vocês. O que isso trouxe de impacto para você nesta noite? Como você deixa esta live? Faça algumas anotações e depois recupere essas anotações ao longo do semestre. Que reflexões, que incômodos ela causou em você? Porque algumas coisas que a gente trouxe para essa mesa são legais, elas me motivam. Outras coisas, elas talvez mexem um pouquinho com aquela zona de conforto que a gente tem, né? Por exemplo, aprender um novo idioma. Será que eu já me dei conta da importância que isso tem? Mas isso vai exigir a dedicação da minha atenção, né, Anderson? Né, professora Suzana? A gente vai ter essa necessidade. O que fica, eu acho que dessa noite de recado, é um termo que a gente costuma dizer, é aprenda sempre. No inglês a gente tem o lifelong learning, e que o Mauro expressou aqui muito bem. Gente, vocês estão dando o primeiro passo de uma jornada que não tem ponto final. E isso vale para a esfera pessoal, para a esfera profissional. Vocês só começaram. Então, se manter atentos, leitores assíduos, conectados com tudo que acontece ao seu redor. E isso vale para todas as áreas, sem exceção. Então, eu me despeço, né, te agradecendo também, Anderson, pela honra de estar aqui com colegas, né, que trouxeram reflexões fundamentais para esse momento, às vezes algumas sem resposta, às vezes algumas desconfortáveis, mas essa é a ideia, gente. O desconforto nos leva a avançar, né? Então, eu fico muito grata de poder ter tido essa oportunidade de conversar com vocês, e a gente fica à disposição. Depois a gente vai deixar aí no chat do evento também o contato aqui da área da internacionalização, tá bom, Anderson? Perfeito. Muito obrigada, gente, e bons estudos para vocês nesse início de semestre. Então, foi um prazer imenso em poder estar participando também dessa conversa tão agradável, né? Sempre tão produtiva, e quero agradecer mais uma vez pela oportunidade, pelo privilégio e a honra de estar aqui conversando com vocês também, né? E o meu conselho final é o seguinte: façam com excelência aquilo que vocês têm diante de vocês, né? Eu acredito que esse é o ponto inicial para que possamos ter boas vidas, né? É um conselho que vale para todos. Para aqueles que estudam relações internacionais, né, e tantas outras matérias, disciplinas que envolvam o exterior, não tem escapatória. Você vai ter que aprender algum idioma. Não um, mais de um, né? O inglês é apenas o começo. Mas eu gostaria também de conversar com você, querido aluno ou aluna, que talvez pense ok, né? Eu não penso em sair do país. Não tenho interesse em querer saber o que acontece lá fora. Talvez o meu trabalho não exija o conhecimento de qualquer outro idioma. Aprenda. Não precisa ter a pressão de que, poxa, isso vai talvez estar auxiliando para que eu consiga uma melhor colocação. Aprenda por hobby, tá? Eu vejo que nós, Brasil, estamos um pouco atrasados com essa questão da internacionalização. Mas não pense que a decisão que você vai tomar agora de eventualmente não estudar um idioma vai impactar a sua vida depois, tá? Eu, na minha adolescência, eu achava que conhecer idiomas não me levaria a lugar nenhum, tá? Como o Mauro colocou, né? Há 30 anos atrás, eu jamais imaginava que poderia estar aqui fazendo o que eu faço, tá? Jamais pensei que os esforços que os meus pais colocaram para aprender idiomas, eu sou muito grata hoje a eles. Não era muito grata a eles na ocasião, né? Meu filho diz a mesma coisa. Mas assim, eu jamais imaginava onde é que poderia chegar. Por isso que eu digo, aprenda por hobby, aprenda para não ter mal de Alzheimer, aprenda por aprender, tá? Seja sempre curioso, não se contente com as coisas. Hoje nós temos tantos mecanismos, né? Como a professora Beth colocou, todos têm um telefone celular, né? Todos têm acesso a YouTube, tantas outras plataformas, né? Por que não escutar como é que uma pessoa faz uma apresentação de um produto que você queira comprar em inglês? Ou por que não em alemão, né? Então eu digo o seguinte, como a professora Beth muito bem colocou, continue sendo curioso sempre, tá? Você não sabe que volta a sua vida vai dar, tá? Pode acontecer que daqui a 2 anos você vai estar fora do Brasil, tá?
conheço várias pessoas que nunca pensaram que iriam morar fora do Brasil, estavam super felizes onde que estavam e hoje estão na Alemanha, forçados a aprender alemão. Mas assim, o que eu quero colocar com isso, tá? Tenho isso como um propósito de vida, estudar algum idioma. Você não precisa ser fluente. Talvez a sua profissão exija isso do futuro, tá? Da mesma forma como eu tinha o meu alemão, que eu tive a oportunidade de aprender em casa, eu acredito que o Mauro também teve essa oportunidade. Eu fui obrigada a estudar quando as oportunidades começaram a surgir, tá? Há necessidade de investimento, há muitas vezes necessidade de desembolso financeiro, mas eu sou de uma época onde que os cursos de idiomas eram com fitas cassetes. E hoje você não precisa mais disso, você tem oportunidades de graça, né? Como a professora Beth colocou, um banco oferecendo em sua plataforma de ensino um curso de idioma de inglês, tá? Nossa, que oportunidade! E de espanhol, né? Completamente gratuitos. Exatamente, e tem tantas outras oportunidades, né? E por que não aprender o alemão? Por que não aprender o coreano? Por que não aprender o chinês? Né? São tantas as oportunidades. Não pense, porque eu só vou aprender se eu vou um dia utilizar. Não. Se você está com essa mentalidade, lamento dizer, você está equivocado. Procure melhorar e você será muito feliz. Obrigada. Muito obrigado. Eu quero começar agradecendo a Uniaselv, os nossos colegas aqui, Anderson e Elizabeth, né, por essa jornada inesquecível e valorosa, e falar diretamente para as alunas e alunos que estão nos ouvindo, num primeiro momento, que acredite no ensino. O ensino é a chave. O ensino o conhecimento, eu estou falando uma coisa que todos já ouviram na vida, mas eu e a Suzane acabamos de falar porque a gente acreditou em estudar. E eu quero aqui revelar uma coisa para vocês engraçada. Eu fui estudar alemão, a Consul sabe, com 53 anos de idade. Tá? Quando eu vi que podia ser cônsul, eu fui estudar alemão. Me dediquei, um alemão de comunicação, eu escrevo, leio com frequência. Algumas limitações a gente tem, todos nós temos. Mas o ensino, isso que vocês estão, isso que, e aqui vale a propaganda, né, o que a Uniaselv está entregando para vocês, né, é certamente algo que vai levar vocês para o resto da vida. Adiante. Acreditem no ensino. Acabando aqui, continuem essa jornada. A gente não tem... Às vezes você tem aí 30 anos, acabou 25, se forma, dá um alívio, começa... Quando você menos se der conta, você volta a estudar, você depende do ensino para a tua jornada de carreira, para ter a tua formação, para ter a sua família, o seu sustento, para ter os teus projetos, né, realizados. E, além disso, trabalho. Acreditem em trabalhar. Acreditem, né, em fazer o que eu e a Consul aqui fizemos, porque nós, na sua essência, Suzane, nós servimos o ser humano. E esses cargos, antes que eu não esqueça, eles são honorários, tá? Perfeito. Eles são honorários. E eu falei que ontem de noite eu estava orientando uma pessoa. Isso é diário. Eu estou aqui tendo essa aula magnífica, esse momento extraordinário. O WhatsApp aqui já entupiu de pedido, né? E que a gente aprendeu a respeitar cada pergunta que é feita para nós. Nos doando para que as pessoas possam realizar os seus projetos. E isso vem de mãos dadas, né, com o que a Uniaselv faz. Ela entrega ensino, ela inspira as pessoas, ela é uma inspiração. Né? Nós admiramos muito a escola de forma geral, e a Uniaselv é um parceiro que os consulados têm, e o que ela entrega aqui é uma inspiração, porque nós normalmente nós precisamos saber algo para ir adiante. Nós precisamos de informação. A informação é hoje o que tem de mais moderno, é o que tem de mais pop, é aquilo que vai nos levar mais adiante. E acreditar nas instituições de ensino, hoje e sempre. Tá?
Esse é o meu recado e eu gostaria de ser interpretado dessa maneira, porque eu nunca parei de estudar. Eu tenho já uma boa idade, a gente sempre se envolve com algo novo, tá? E tonifica a vida, tonifica mesmo, né? É um bem-estar poder desfrutar, é atualizado, tá bem? Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Eu sou um cidadão penhoradamente agradecido à Uniaselv por todas as relações que a gente já teve aqui em áreas diversas e volto sempre que convidado, tá bem? Consul, foi um prazer dividir uma mesa com a senhora. Imensamente, né? da Nossa mesma forma. colega aqui, nós temos uma jornada já de bom tempo e são ações conjuntas, eu tenho muito orgulho de trabalhar com ela, tá certo? Com vocês também da Uniaselv, nossos parceiros aí da língua alemã. E outros cursos, né? Que estão aí expandidos. Chegando, tá bem? Muito obrigado, cônsul Mauro, cônsul Suzane, professora Elizabeth. Nossa, que noite maravilhosa, né? Que oportunidade que nós tivemos de conversar com vocês, com os nossos acadêmicos de todo o Brasil, né? Você de diversos cursos, dei uma espiadinha no chat, já vi que nós estamos falando com pessoas de diversas áreas, diversas localidades. E, pessoal, só está começando. Está começando 2025/2, né? Vai ser o melhor semestre da vida de vocês, com certeza. Tem muita oportunidade, muitas outras masterclasses, lives. Não perca a live com o seu coordenador de curso, né? Que você vai receber ali no seu AVA. Assista, se integre das oportunidades. E eu não quero mais saber de alguém falando que a Uniaselv não tem oportunidades de internacionalização, hein? Agora com esse guia, dê uma olhada lá no guia, né? Que vai falar sobre todas essas oportunidades. Consulte os links disponibilizados pelos cônsules e nos vemos, né, durante o semestre nas várias atividades. Esse ano tem ENAD, hein? Então, muita atenção, né, com os recados, né, sobre o ENAD e tenha certeza que vocês vão fazer um semestre maravilhoso, tá bom? Conte sempre conosco. Uma boa noite para vocês e bora que vai!